Paz, Senhor, irmãos. Estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, a Revista dos Jovens. Vamos estudar hoje a lição 5, que tem por título O Segundo Sinal, a cura do Filho do Oficial. Estamos estudando o tema Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Lembramos os irmãos que os slides que estaremos utilizando se encontram na descrição do vídeo. Tem um link para download, tanto em PDF como PowerPoint. Os irmãos podem fazer o download livremente. Pedimos que os irmãos compartilhem, se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos, para que esse material possa alcançar outros professores. Texto principal. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. João 4,53. O resumo da lição diz: a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então estaremos estudando sobre esse sinal, esse milagre, e veremos que a fé daquele oficial do rei foi grande, pois ele agiu a partir do momento que ele creu, confiou, que ter fé é também sinônimo de confiança. Então não é algo interno que a pessoa ela própria seja a fonte, mas ela confia e crê e espera naquele que falou. Ou seja, aquele homem confiou na palavra de Jesus. E ele foi até sua casa e encontrou um milagre. Um dos objetivos é apresentar o contexto do milagre realizado por Jesus na vida do filho oficial, mostrar que a confiança em Jesus contribui para a operação do milagre e saber que fé, convicção e atitudes nos levam a experimentar o poder de Deus. Então, a partir do momento que damos um passo de fé, temos essa condição de experimentar o poder de Deus na nossa vida. O texto bíblico se encontra em João 4, versículos 46 ao 54. Estaremos lendo. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Glórias a Deus. Então, na introdução diz: vamos prosseguir com o estudo de mais um dos textos narrativos dos 7 sinais da deidade de Cristo registrado por João. Então percebemos que João ele elenca esses 7 sinais a fim de demonstrar a humanidade, a deidade de Jesus, combatendo as heresias que estavam ali cercando a igreja. Mas Jesus não só fez esses milagres. Como a gente sabe, o próprio João disse: se fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia nos livros. Claro que ele usou ali uma hipérbole, um exagero, mas ele não registrou todos os milagres. Então, do primeiro milagre que estudamos em 2 lições passadas, que falava sobre a transformação de água em vinho, ali a gente sabe que foi o primeiro milagre, porque ali João relata que Jesus principiou ali os seus sinais. Mas a gente percebe que Jesus vai para Jerusalém e ali opera muitos sinais. Então, mas João não cita esses sinais, João não detalha. Ele elenca 7 sinais
com um propósito específico, né, inspirado pelo Espírito Santo, de demonstrar a deidade de Cristo. Né? Então o livro de João é essencialmente apologético. O que é apologético? Ele defende a fé. Então ele estava defendendo a fé a respeito da crença de que Jesus era Deus e que Jesus também tornou-se carne. Como ele mesmo disse, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Então percebemos que o objetivo de João é este. Interessante pensar que quando o Evangelho de João é escrito, aproximadamente conforme nossa própria lição, a primeira lição diz que foi entre o ano 80 e 95, sendo este o último evangelho a ser escrito, então João provavelmente tinha acesso aos outros evangelhos. E ele não repetiu, né? Talvez já havia todo aquele registro. João, então, ele se volta nesse propósito de ser apologético. Então, cerca de 95% do livro de João é inédito. São outros acontecimentos que ele enfatiza para demonstrar que Jesus era Deus. Então, ele é essencialmente apologético diante da necessidade que o apóstolo e outros líderes da Igreja da Ásia Menor sentiram no final do primeiro século, pelo perigo de mistura da doutrina cristã com filosofias gnósticas e o judaísmo helenizado. Né? Então, essas duas heresias, esses dois focos de heresia, né, que permeava, que se misturava com o cristianismo e queria ali, né, fazer mal, destruir ali algumas doutrinas básicas da fé. Enquanto o primeiro sinal foi dirigido especialmente aos discípulos, como estudamos a respeito da transformação da água em vinho, um milagre mais particular, agora vemos Jesus realizando um milagre que levaria um oficial do rei, a sua família, a crerem nele. Ou seja, a revelação de sua divindade vai ganhando maior abrangência. Né? Então ele opera alguns sinais lá em Jerusalém, e este específico que João vai relatar de novo em Caná, e agora demonstrando, né, que Jesus já estava, né, já estava em evidência, pois a sua forma já o precedia de que ele operava sinais e maravilhas. Primeiro ponto, contexto do milagre. Então temos aqui esse mapinha que vai citar aqui alguns lugares por onde Jesus passou. Jesus estava aqui em Jerusalém, né, no texto do livro, nesse capítulo 3 e 4 de João vai mostrar que ele foi até onde João Batista batizava, aqui em Enom, próximo ao Rio Jordão, e na sequência ele vai até Samaria. Vemos que ele desvia a rota, né? Que ele estava indo para Galiléia. Então, de Enom ele volta para Samaria, para ter um encontro ali com aquela mulher samaritana, e depois volta para Caná, onde ele encontra agora este oficial do rei. Mas vamos ver isso na lição. De volta a Galiléia. Como já enfatizamos, João é o único dos evangelistas que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus, especialmente suas idas a Jerusalém por ocasião das festas judaicas. Então João vai relatar algumas idas de Jesus a Jerusalém, diferente dos outros evangelhos, que vão se ater mais ao finalzinho ali, último ano, ou os últimos 2 anos do ministério de Jesus. E entendemos que o ministério de Jesus durou 3 anos, aproximadamente 3 anos, graças ao livro de João, que vai relatar a respeito de 3 Páscoas. Então, se Jesus vai até Jerusalém nessas Páscoas, então por aí a gente tira, né, a informação do tempo que durou o ministério de Jesus, aproximadamente, né, 3 anos ou mais. Isso é relevante para compreendermos o contexto do milagre em estudo, que se deu justamente durante uma viagem de volta. Então Jesus estava voltando de Jerusalém, da Judéia para a Galiléia. Depois de Jesus haver purificado o templo, né, lá em Jerusalém, dialogado com Nicodemos, lição passada, e percorrido a região da Judéia onde João Batista batizava, então lá em Enom. Então temos isso aí no capítulo 2 e 3 do Evangelho de João. Ali Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, né, voltou para Samaria,
e prosseguiu para a Galiléia, indo a Caná, onde recebeu o pedido de um oficial do rei para que descesse a Cafarnaum e curasse seu filho. Então o oficial do rei ele morava em Cafarnaum. Seu filho estava doente em Cafarnaum, mas ele foi até Caná para falar com Jesus. É de Caná, portanto, o lugar do primeiro milagre que também será realizado de segundo sinal. Então esse segundo sinal dentro dos registrados por João, né? Então não quer dizer que Jesus só fez esses 2 milagres, né, nessa sequência. Entre um e o outro, Jesus operou ali sinais em Jerusalém. Então, dentro dos registrados por João, esse é o segundo sinal. Com efeito, em Cafarnaum, onde estava o enfermo. Então, operou em Caná, ou deu, né, a declaração ali do milagre em Caná, mas o milagre foi ser, né, realizado lá em Cafarnaum. Glórias a Deus. Nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Segundo tópico, confiança em Jesus. A fé do oficial. Então a gente sempre vê também nos registros bíblicos muitos que demonstraram ter fé, né, em detrimento a outros que eram até conterrâneos ali de Jesus, até a sua própria família, seus próprios irmãos não criam nele. Então a gente vê esse contraste, né? De vez em quando aparece um ou outro que a Bíblia registra as atitudes de fé, né? Como a mulher sirofenícia, né? Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Então a gente percebe que a Bíblia registra esses personagens para nos fortalecer e nos dar um exemplo de fé. Estudiosos debatem a respeito da identidade do oficial do rei, já que o texto sagrado não nos fornece mais informações sobre ele. Então, a informação que temos na Bíblia é o oficial do rei. Que rei, né? O rei Herodes. Estudiosos debatem sobre a sua identidade. Para Matien, era assim chamado ou pela grandeza de suas propriedades, ou pela extensão de seu poder, ou pelos direitos pertencentes à sua casa. Então, ele era um oficial. Ele fazia parte ali da corte do rei. Há praticamente um consenso de que servisse a Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, que reinou de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Mas há afirmação distinta sobre sua nacionalidade, ser gentil ou judeu. Então aqui não é o Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Esse já seria um dos seus 3 filhos, Herodes Antipas. Tanto é, o outro Herodes, esse primeiro que citei, ele morreu, né? E quando Jesus estava no Egito, escondido, depois da mortandade ali das crianças, e o anjo então vai avisar que aqueles que estavam perseguindo já não existia mais. Então Jesus, né, José, Maria e Jesus retornam do Egito. Pode-se afirmar que não pertencia ao clero judaico e que não era um judeu devoto. Então, voltando ao oficial do rei, ele não era nem um fariseu, nem um sacerdote, nem um escriba, não era do clero e não era um judeu devoto. Ele fazia parte ali da corte desse Herodes. Juntamente por isso, chama-nos a atenção a fé que demonstra esse nobre. Ainda nos primórdios do ministério de Jesus e na Galiléia, onde muitos dentre os próprios judeus resistiam em crer nele, Jesus testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então, em contraste, na contramão daqueles galileus, esse homem demonstra fé. Jesus realizou poucos milagres em Nazaré justamente pela incredulidade de seus compatriotas. Mateus registra o espanto deles diante de sua sabedoria e dos atos miraculosos que realizava, apontando para o fato de ser o filho do carpinteiro. Então ele se admirava, mas não cria, e dizia, está entre ele sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Então ele dizia, como é que pode, Ele saiu daqui, a família dele era daqui. Eles tinham aquela máxima, eles mesmos criam na máxima pejorativa que havia sobre aquela região de que não poderia vir profeta da Galiléia. O evangelista termina informando, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. Segundo subtópico, ouviu falar de Jesus.
O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para Galiléia e foi ter com ele. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná, em busca do socorro para o seu filho. Percorreu aproximadamente 24 quilômetros, grande parte em montanhas, considerando a posição geográfica de Caná em relação a Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia. Né? Cafarnaum depois vai ser muito citado, quando Jesus, inclusive, vai morar lá. Então era próximo ao mar. E Caná, então, era mais alto. Tudo indica que a fama de Jesus como operador de milagres já era grande na região, ao ponto de alcançar uma alta autoridade da dinastia herodiana. Então percebemos que Jesus operou outros sinais. Né? Então esse é o segundo sinal, conforme o título da nossa lição. Jesus não se limitou a operar somente os 2 sinais que estudamos. Entre um e o outro, Jesus operou muitos sinais e a fama já o precedia. João nos informa também que muitos galileus haviam estado em Jerusalém e presenciado o que lá realizaram. Em João 4,45 diz: Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Até então, eles rejeitavam, né? Jesus disse que o profeta não tem valor na pátria, mas por causa dos sinais eles recebiam, né? Só queria realmente a questão de ver os sinais. Isso nos fala da importância de testemunhar Jesus, falar de quem ele é e o que ele fez e faz por nós. Isso tem fenecido bastante nos últimos tempos. Então, aqueles que anunciaram, fizeram bem. E é necessário a gente anunciar também o poder de Deus na nossa vida, o que ele faz. Porque também alguém necessitado vai ouvir e vai crer. Né? Então, embora os galileus não estavam de todo em sinceridade, mas teve um que ouviu a fama e creu. E alcançou, né, esse favor maravilhoso de Deus. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar, sem nos esquecer jamais de que o principal e maior testemunho é a nossa vida. Atos 1,8 vai dizer: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, semeeis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até o confim da terra. Né? Então, voltando a citar algo que estudamos na lição passada sobre o batismo, que é diferente da regeneração, que o batismo é exatamente para nos impulsionar, né, para nos revestir de poder para fazer a obra, né, do Senhor, para ser testemunhando com poder. E também, como o comentarista diz aqui, o mau testemunho, aquele que vai atrair as pessoas a Cristo, também é aquele que damos sem dar uma palavra, com o nosso testemunho, né? Como diz lá em Mateus 5,14-16, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, anunciar, falar, pregar, divulgar os feitos, né, as grandes coisas que o Senhor fez por nós e viver para que a nossa vida também resplandeça como luz. Terceiro subtópico, um obstáculo aos milagres. O escritor aos Hebreus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais da sua graça, poder e milagres. O racionalismo solapou a fé de muitos cristãos no século XIX. Com o surgimento do liberalismo teológico, um movimento que negava o sobrenatural, procurava explicar racionalmente os milagres e enfatizava a historicidade de Jesus em detrimento de sua divindade. Então, esse movimento ele, né, minou a fé dos cristãos, pois esse movimento queria extrair da Bíblia, né, os milagres, os chamados mitos, né, que eles consideravam mitos, e explicar todas as coisas, inclusive procurar um Jesus histórico, e acaba assim então minando a fé dos crentes. De que maneira? A partir do momento que há dúvida, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que tenta relativizar algumas doutrinas, algumas verdades, acaba assim então, né, dando espaço a essa dúvida. A Bíblia diz que nós devemos pedir sem duvidar, que o que duvida é como as ondas do mar. Então, vai de contramão que a Bíblia ensina, que nós devemos confiar, crer. Segundo o dicionário teológico do pastor Claudino de Andrade, o liberalismo teológico
tinha como objetivo extirpar da Bíblia todo elemento sobrenatural, submetendo as escrituras a uma crítica científica e humanista. No liberalismo teológico, via de regra, não há lugar para os milagres, profecias e a divindade de Jesus. Imagino que canse terrível essa linha teológica do liberalismo, a ponto de entender que a Bíblia é uma regra apenas moral ou ética e para se interpretá-la tinha que subtrair tudo que era sobrenatural. Todos os milagres que eles diziam que eram mitos, então tinha que extrair todos os mitos para sobrar só uma filosofia. Inclusive até a divindade de Cristo se duvidava. Então vimos que era uma ação do diabo. Realmente muitas igrejas sucumbiram. As igrejas na Europa que abraçaram o liberalismo acabaram relativizando as coisas e há casamentos homossexuais de pastores, a igreja sucumbiu, hoje os templos estão desertos, foram transformados em boate, em bares, em museus, em mesquita, só misericórdia. Então o diabo ele é astuto e ele deu essa investida feroz no século XIX, no seio ali de todos aqueles que abraçaram essa teologia liberal. Então precisamos ter cuidado, não ceder a nenhum extremo, nem ao racionalismo, que gera incredulidade, nem ao emocionalismo ou ao sensorialismo, que abandonam a maturidade e a centralidade da fé nas Escrituras, seguiam apenas por emoções ou sensações. Então a gente vai ver em paralelo com até o estudo que está na lição 5 dos adultos, que a nossa experiência ela só tem base se ela for extraída da Bíblia. Então, ela não pode, a experiência, ser maior do que a autoridade da Bíblia. Então, também não podemos nem racionalizar e nem também ir para o outro extremo, do emocionalismo, de ser meninos na fé, buscando revelações que estão também fora da Bíblia. Nós temos que centralizar, ou seja, não estar nos extremos, mas centralizar em que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a nossa experiência só é válida se ela já estiver ali, na Bíblia. Como nós cremos no batismo do Espírito Santo, como nós cremos nos dons espirituais, isso é porque é bíblico. Nós vivemos realmente só a Escritura. Nós não fatiamos a Escritura de forma alguma. Cremos em toda a sua revelação. Nossas experiências são importantes e necessárias, mas devem sempre ser submetidas ao crivo da palavra de Deus. O verdadeiro pentecostalismo está firmado na Escritura e no poder de Deus. Então tem poder. Como a moda, Alguém escutou algum pensamento, alguma frase, alguma pregação, diz é forte. É forte, sim, tem poder. Jesus, porém, respondendo, disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, qual é a fonte desse poder? Examinar a Escritura. Viver conforme a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, sem relativizar, sem tirar. Como diz lá no Apocalipse, não pode tirar nada e nem pode acrescentar. Toda emoção religiosa é bem-vinda quando originada nessas fontes, por ação do Espírito Santo. Terceiro subtópico, fé, convicção e atitude. Então a gente vê ali o rapaz pulando, glórias a Deus. Então ele está dando ali um salto de fé, ele crê que vai chegar do outro lado. Primeiro subtópico, oficial, creu e foi. Sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, precisamos agir pela fé, para que experimentemos o poder divino. A verdadeira fé produz em nós convicção e disposição para atitudes que não tenham explicações racionais ou cartesianas. Então, viver pela fé não é pela lógica, não é pela razão. Eu não vou nem esperar entender para fazer aquilo que Deus está falando comigo, que Deus está mandando. O que Deus está dizendo, aquieta-te, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Deus está dizendo, sofro dano, se humilhe. Então eu tenho que ter fé para me submeter à autoridade da voz de Deus. E agir. Eu tenho que não só confiar, não só crer, não só alcançar meu intelecto, mas eu tenho que ter uma ação em resposta a essa fé. Como veremos aqui, esse homem teve uma ação.
Para o que a lógica explica, não é necessário ter fé, mas quando é algo que só Deus faz, tem que confiar nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Agir pela fé é fazer como oficial. Creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Então ele não parou para questionar Jesus, não insistiu com Jesus, não, Jesus, vá comigo até minha casa, só creio se o Senhor for comigo. Não, ele ouviu Jesus dizendo, vá, que teu filho vive. E ele creu e foi. O oficial não tinha evidência alguma de que o milagre havia ocorrido. Não tinha nem um celularzinho para ligar e falar, e aí, mulher, o menino melhorou? Então não tinha. Ele teve que pegar o chão e voltar ali o seu percurso até chegar em Cafarnaum, 24 quilômetros de distância. Jesus não foi com ele à sua cidade, como lhe pedira. Apenas disse que seu filho vivia, ou seja, que não morreria, como imaginava o pai. Então, quando o pai vai pedir socorro, ele vai dizer, desce antes que meu filho morra. Então, a doença era terrível e já estava desenganado. Ele ouviu falar de Jesus e foi até ali e agora crê que esse Jesus que estava dando a ordem, vai que seu filho vive. Ele obedece. Bastou para que o oficial tomasse a atitude de empreender viagem em busca do filho e do milagre que havia pedido a Jesus. Quando chegou em casa, encontrou o filho curado, comprovando que a cura se dera no mesmo momento em que estivera com Jesus, creu nele, juntamente com toda a sua casa, até a hora certa. Deus é maravilhoso. Na hora que Jesus falou, vai que seu filho vive, a doença teve que sair. Glórias a Deus. Esse e outros exemplos da Bíblia nos ensinam que sempre que pedimos alguma coisa ao Senhor Jesus, precisamos confiar nele e estar pronto para atitudes que desafiem nossa lógica. Isto é fé. No registro dos heróis da fé, vemos que eles foram assim chamados porque agiram em obediência à ordem de Deus, confiando em sua palavra. Por isso afirmamos que a fé não é um mero sentimento mental, mas uma convicção firme, gerada em nosso coração e que nos leva a atitudes condizentes com ela. Então a fé não é um pensamento positivo. Uma vez eu li um texto que dizia o seguinte, alguém acha que a fé é pensamento positivo, você pula de um avião sem paraquedas e durante a queda você vai dizendo, eu vou viver, puf, morreu. Então não é você colocar na mente e fazer uma corrente positiva para que aquilo aconteça. Fé é confiança. É fé você ouvir a voz de Deus e falar, tá bom, Senhor. O Senhor está dizendo, eu creio, eu espero, eu faço aquilo que o Senhor está mandando. Glórias a Deus. Então é a convicção firme, gerada em nosso coração, que nos leva a atitudes condizentes com ela. Não é fácil elaborar uma definição formal para a fé. Do grego, pits, a palavra aparece no Novo Testamento como confiança, está em Marcos 11, 22, Romanos 3, 22, 28, mas também como fidelidade, Romanos 3,13, lá no fruto do Espírito. Fé, que também é traduzido como fidelidade. Então, é algo relacionado a ser verdadeiro, fiel, ao que é legítimo, então é uma confiança legítima. Para defini-la, geralmente recorremos a Hebreus 11:1, que diz, ora a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova das coisas que se não vê. Uma tradução bem antiga dizia, ora a fé é a substância das coisas que se esperam. Glórias a Deus. Então você pede alguma coisa e você já consegue calcar, já consegue pegar pela fé, saber que Deus é fiel. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E a prova das coisas que se não vê. Então você não está vendo, mas acredita que o que o Senhor falou é verdade. E Ele não falha. Ele não é homem para que imita, nem o filho do homem para que se arrependa. É claro que nós não vamos confundir esta fé, essa prova das coisas que não se vê, com algo que Deus não falou. Muitas vezes a gente vai dar ouvido a profetadas, e acaba se decepcionando, porque não foi Deus que falou. Então faça a prova, veja se é Deus mesmo, glórias a Deus, para que você possa também dar um salto, sabendo quem é que está aguardando do outro lado para te agarrar. Fé não é incerteza ou dúvida, mas uma virtude espiritual que gera prontidão de espírito e nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus.
A fé produz entendimento do que não podemos compreender pela razão e nos impulsiona a agir para além dos limites da nossa própria visão. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então é coisa de doido, fé, né? Glórias a Deus. Abraão saiu, não sabia nem para onde ir, mas Deus disse que ia dar de herança, ele foi. Glórias a Deus. Por isso que ele está lá na galeria dos heróis da fé. Todos os heróis da fé são identificados pelas atitudes que tomaram. Abel ofereceu a Deus mais um sacrifício que Caim. Noé preparou a arca. Abraão saiu sem saber para onde ia e ofereceu Isaac quando foi provado. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Há sempre um verbo de ação. Então não adianta dizer que tem fé e cruzar os braços ou ficar chorando ou ficar desesperado. Tem que agir. Nem que seja mover do meu sentimento, que outrora era angústia, era desespero, tem que me mover e agora ter um sentimento de esperança. O terceiro subtópico fala sobre crescendo na fé. A fé não é estática, ela é dinâmica e progressiva. Jesus falou algumas vezes sobre fé referindo-se ao tamanho. Pequena fé, grande fé. Então, se fé é confiança, não podemos pensar que quem tem muita fé é porque é mais poderoso. E quem tem pouca fé é porque é um derrotado. Não. Fé é confiança. Então, crescer na fé é você confiar mais no Senhor, não em você mesmo. Não achar que você tem poder para curar, que você tem poder para isso. Você tem que confiar nele. É ele que faz, é ele que expulsa o demônio, é ele que abre as portas, é ele que revela, é ele que faz tudo. Então, você tem que confiar nele. Esse sentido é reforçado ainda pela comparação que Jesus faz com o grão da mostarda. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, o pastor Douglas Batista, ele fazendo uma exegese desse texto, ele diz que aqui não quer dizer que a fé é pequenininha, tamanho do grão. Está dizendo que ela é como o grão. Em outro texto vai dizer que o grão de mostarda é a menor semente, mas que quando ela é plantada, ela vai crescer, se desenvolver e tornar uma árvore tão frondosa que vai servir de sombra e de abrigo para os animais. Então, vemos que o sentido aqui é que a fé cresce, que a fé, cada vez mais você anda com Deus, quanto mais se aproxima dele, mais se achega a Deus, mais ele se achega a vós. Jesus falou assim diante do insucesso dos discípulos no episódio do pai que tinha um filho lunático, alucinado, louco. No caso bíblico, era uma decorrência de um espírito mudo que açoitava o jovem. Então, estava ali o jovem sofrendo por causa daquele demônio. E os discípulos não conseguiram expulsar. Lucas narra que o espírito tomava o rapaz e só o largava depois de o ter quebrantado. Marcos diz que os jovens eram agitados com violência, se revolvia na terra e espumava. Ou seja, o demônio lhe impunha um terrível sofrimento espiritual, psíquico, emocional e físico. E isso era desde a infância. Os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno e Jesus falou-lhe da necessidade da oração e do jejum para obter a fé que nos dá autoridade para expulsar demônio. Então, quanto mais falarmos com Deus, nos aproximarmos, termos comunhão com Ele, nos consagrarmos, a nossa fé cresce. A gente vai tendo mais e mais intimidade com esse Deus. Vai cada vez mais matando o nosso velho homem, murrando o nosso velho homem, para poder provar do poder de Deus. De igual modo, precisamos e podemos crescer na fé, que produz uma confiança cada vez maior na pessoa de Jesus, quanto ao aspecto salvífico e em seu poder de providência em nosso cotidiano, como o supridor de todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Crê nisto? Glórias a Deus. Tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que nos é repartida por Deus pode crescer muito. À medida que buscamos em oração, meditamos em Sua palavra e nos exercitamos no caminho da confiança nele. Agindo por fé, essa virtude vai sendo aperfeiçoada em nós. Então não é o pensamento positivo. Não é você achar, não, eu tenho mais fé do que os outros. Não. Você tem que se aproximar de Deus, tem que se consagrar a Ele, tem que examinar as Escrituras para conhecer o poder de Deus. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros.
segundo Tessalonicenses 1:3. O relacionamento aí de fé com amor ao seu irmão. Como é que você diz que tem fé se você não tem a obra, como diz Tiago, né? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, né? Falando aqui de Abraão, que foi imputado ali a sua obra por justiça, e ela cooperou, então uma coopera com a outra. Conclusão. Estudamos a respeito do segundo sinal da deidade de Jesus registrado por João. Vimos como é importante ouvir a palavra de Deus, pois é ela que produz fé em nosso coração e nos leva a ter atitude em busca de conquistas espirituais. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito estão à disposição de todos nós, através da fé no Filho de Deus. Amém? Próxima lição, lição 6, o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Então, como já vimos, entre um sinal e o outro há muitos outros sinais, muitos milagres. Esses são os que João registrou com um propósito específico de defender a fé, de demonstrar a deidade do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, pedindo, Pai, acrescenta-nos a fé, nos ajuda, visita os jovens, Pai, fortalece, desperta, Senhor Jesus, que eles possam ouvir a Tua voz e obedecer o Teu mandar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.